Oi, eu sou a doutora Vanesca e eu estou aqui para te ajudar a ter mais energia e disposição rapidamente. Hoje eu vou dar uma dica de como ter mais disposição em até uma semana, tirando apenas uma coisa de sua alimentação. Por acaso você sente dores de cabeça com frequência, falta de concentração, insônia, dores no corpo, dores nas articulações? Pois é, retirando isso da sua alimentação, você pode melhorar todos esses sintomas sem necessidade de tomar remédios. Eu vou contar para vocês que eu sofria muito com dores de cabeça. Eram dores de cabeça que atrapalhavam a minha vida. Elas atrapalhavam meus estudos, atrapalhavam o meu trabalho. E uma coisa que era pior, atrapalhava até os meus momentos de lazer. Como, por exemplo, assistir um filme. Porque essa dor de cabeça era tão importante que eu não conseguia assistir o filme. Eu precisava, muitas vezes, tomar um remédio, ficar quietinha, ficar deitada num ambiente escuro, um ambiente sem muita luz. E isso me incomodava muito. E depois que eu diminuí isso que eu vou contar para vocês, eu melhorei muito. Hoje em dia, quando tem dor de cabeça, é porque realmente eu exagerei em alguma coisa. Ou dormi pouco, ou comi demais. É sempre por conta disso. Não é porque eu sempre tinha dor de cabeça, como antigamente. Mas, antes de falar o que é, eu vou te falar o que não é. Não é uma dieta da moda, não é algo difícil de ser feito, é algo simples e barato. Essa coisa é o glúten. Aí você fala assim, Vanessa, mas o glúten, todo mundo fala desse glúten e eu não confio mais não, porque todo mundo, tem muita gente que fala bem, tem gente que fala mal. Eu não sei o que o glúten tem a ver com você sentindo dores de cabeça, falta de concentração. Bem, vou te contar. Mas antes de contar, eu quero que você entenda o que é o glúten. O glúten é uma junção de duas proteínas, uma que estão presentes especialmente no trigo. Como assim? Quando o trigo ele entra, quando a gente joga água no trigo e uma energia, né? Como por exemplo na hora de fazer um pão, né? Na hora que a gente vai fazer um pão, a gente não pega a farinha de trigo e joga água nessa farinha de trigo e começa a amassar. Na hora que a gente começa a amassar essa farinha de trigo, ela não começa meio que dar uma liga, ela começa a ficar meio grudenta, ela gruda nos nossos dedos. Aí a gente às vezes tem que ficar jogando um pouquinho mais de farinha, a gente tem que ficar amassando mais o pão, para que ele deixe essa consistência, não tenha tanto essa consistência meio grudenta, né? Essa consistência grudenta, como eu posso dizer, essa liga do pão, ela é dada especialmente por conta do glúten. Por quê? Porque na hora que a gente joga água e energia, né, e começa a amassar o pão, a massa, né, o trigo, essas duas proteínas, elas se juntam e formam o glúten, que seria uma proteína maior ainda, né? Que essa é uma junção de duas proteínas. Aí você me pergunta, mas por que o trigo tem glúten e outros alimentos não têm glúten, como a aveia, por exemplo? Porque esses outros, peraí que a minha gatinha tá passando aqui, vai pra lá, Petinha. Isso. Pronto. Porque esses outros alimentos não têm essas duas proteínas. Como elas não têm essas duas proteínas, não tem como elas se juntarem e formarem o glúten, tá? O trigo possui essas duas proteínas, então aí na hora que a gente joga a água e mexe, elas se juntam e formam o glúten, que é essa coisa meio grudenta, tá? E esse glúten, ele vai, na hora que a gente ingere o glúten, ele vai se transformar nessa massa grudenta dentro do nosso trato gastrointestinal. Por quê? Porque lá no nosso trato gastrointestinal a gente também tem líquido, né? A gente também tem água, a gente precisa das nossas
como é que fala? A gente precisa, na hora da mastigação, a gente umedece o alimento, né? A gente tritura e umedece. Então, a gente também ajuda a formar mais glúten, tá? E aí, imagine só, essa massa, né? Essa coisa meio grudenta, meio liguenta. Se o nosso organismo não conseguir digerir muito bem ela, o que vai acontecer quando chegar lá no nosso intestino? Ela vai meio que grudar na parede intestinal. É a mesma coisa, ela não gruda na nossa mão? Por que ela não grudaria na parede intestinal? Ela pode grudar. E aí, quando ela gruda na nossa parede intestinal, ela dificulta a absorção de nutrientes. Aí você fica pensando, nossa, eu comi tanta coisa boa e mesmo assim eu sinto fadiga, mesmo assim eu ando meio desanimada. Será que é falta de vitamina? Mas eu como tão bem. Então, muitas vezes é porque você tem uma intolerância ao glúten. O que isso quer dizer? Você não consegue digerir o glúten adequadamente, ele chega lá no seu intestino mal digerido, e aí por estar mal digerido lá no seu intestino, ele vai causar uma série de coisas ruins, né? Uma delas é grudar na parede intestinal, dificultando a absorção das vitaminas, dos nutrientes necessários para você se sentir bem, mais disposta, para o seu organismo funcionar adequadamente. Ele também, por ser uma molécula muito grande, mal digerida, lá no nosso intestino, ele vai gerar uma inflamação. E essa inflamação vai fazer com que a parede do nosso intestino abra como se fossem uns buraquinhos, sabe? Vou aproveitar, vou desenhar aqui, ó. Tá aqui a nossa parede intestinal. Ela é cheia de, como se fossem microvilosidades, assim, né? O que são vilosidades? É como se fossem uns dedinhos, tá? Aí o glúten vai lá e vai tampar isso. Vai atrapalhar. Aí os nutrientes que estão aqui eles não vão conseguir entrar na barreira, né? Não vão conseguir ultrapassar a barreira e entrar no nosso intestino, tá? No nosso organismo, né? Nosso corpo, nosso sistema circulatório e ser levado para todo o nosso corpo. Aí, essa outra coisa que o glúten faz quando ele está ali parado, né, mal digerido, ele vai gerar essa inflamação na nossa parede intestinal. Então, vamos pensar que a gente pegou um pedacinho aqui da parede intestinal, que são várias celulinhas, todas grudadinhas umas nas outras, tá? Quando gera uma inflamação, o que acontece? Abre-se como se fosse um buraquinho nessas células, tá? Aí aqui, ela inflamadinha, abre esse buraquinho nas células. Aí ao abrir esse buraquinho na célula, o que acontece? Tá aqui uma toxina. O certo seria ela não entrar no nosso corpo, porque ela é uma toxina, é algo que a gente não quer, e ser excretada junto com as fezes. Mas, por ter esse buraquinho, ela vai lá e passa. E entra na nossa circulação sanguínea. Aí, o que acontece? Essa toxina, até mesmo o próprio glúten mal digerido, que também deveria ir embora nas fezes, entra também. Isso tudo entra no nosso corpo e gera uma coisa que a gente chama de inflamação sistêmica. O que é essa inflamação sistêmica? Essas substâncias que não deveriam estar na nossa circulação, porque a nossa barreira intestinal deveria não ter deixado passar, mas ela deixou passar porque ela estava inflamada, ela estava machucada, ela estava doente por conta da presença do glúten ali. Essa inflamação, ela vai atuar em diversos locais do nosso corpo. Dentre eles, as nossas articulações,
gerando artrites, né, dores articulares. Ela vai atuar no nosso cérebro, elas vão lá, essas toxinas, vão entrar no nosso cérebro e vão também gerar uma inflamação, vão prejudicar muito o funcionamento adequado dos neurotransmissores, que são as substâncias que o nosso cérebro se utiliza para comunicar, né, para poder gerar sentimentos de tranquilidade, satisfação, alegria. Então, isso tudo pode gerar dores de cabeça, pode gerar falta de concentração, fadiga muscular também, que pode também gerar uma inflamação nos nossos músculos, tá? Então, isso daqui, o glúten faz com o seu organismo. Então, vocês estão entendendo que não é uma coisa da moda, é uma coisa real. A gente não tem que parar, diminuir, pelo menos diminuir, né? Porque assim, mas Vanessa, que eu vou parar de comer meu pão, vou parar de comer minha pizza. Não é bem assim, tá, gente? É claro que o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito... ele sabe lidar com nutrientes assim, mal digeridos, né? Não é só o glúten que pode chegar mal digerido no nosso intestino e causar esses mesmos problemas. Outras coisas podem causar também, tá? Mas hoje a gente tá falando do glúten, né? Mas assim... Só que qual que é o problema da alimentação atual? O problema da alimentação atual é que, além do nosso glúten ter sido modificado, ele é um glúten totalmente diferente do que ele era, sei lá, 100 anos atrás, até menos, tá? Ele é um pouco mais... Como que eu posso dizer? Ele é um pouco mais grudento, assim, sabe? Tipo, ele causa mais problemas na nossa saúde por ele ter sido modificado. E o nosso corpo ainda não aprendeu a lidar. Porque como faz pouco tempo que ele foi modificado, o nosso corpo é milenar. Ele está aqui no planeta há milhares de anos. Então a gente já aprendeu a lidar com vários tipos de nutrientes. Dentre eles, o próprio glúten também, né? Que o glúten, ele está presente no pãozinho de milhares de anos atrás. Só que esse glúten de milhares de anos atrás, que a gente aprendeu a lidar com ele, ele já não é mais o mesmo. Além dele já não ser mais o mesmo, hoje a gente come muito mais glúten do que a gente comia 50, 60 anos atrás. É muito pouco tempo para o nosso corpo se organizar, saber lidar com isso. E aí, o que acontece? Se você vai e come a sua pizza hoje, aí vai lá, gera essa inflamação, o glúten gruda na parede intestinal, gera inflamação e tudo mais. Só que aí você fica uma semana, 10 dias sem comer tanto glúten, ou sem comer glúten, ou comendo muito pouco. Aí o que acontece? Você dá a oportunidade do seu organismo de limpar isso aqui, né? De fechar esses buraquinhos, né? Ele vai lá, ele fecha os buraquinhos, ele vai lá, ele consegue retirar essa camada de glúten que está aqui incomodando, né? Que está aqui atrapalhando a absorção dos nutrientes. E aí fica tudo funcionando normalmente. E aí depois de um tempo você vai lá e come. Mas você tem que entender que toda vez que você comer o glúten, você vai gerar isso aqui, você vai gerar essa inflamação no seu intestino. Então, só que se a gente come não todo dia, como hoje a gente faz, a gente dá a oportunidade do nosso corpo funcionar adequadamente. E aí ele funcionando adequadamente, ele não vai acontecer isso. E aí você não vai ter os sintomas, né, relacionados a isso. Talvez você só vai ter no dia seguinte, né, que é igual quando a gente bebe demais, né, quando a gente bebe muito álcool, o nosso corpo, ele elimina esse álcool, mas ele deixa umas substâncias ruins por um tempo no nosso corpo até eliminar tudo, certo? O glúten é a mesma coisa, tá? Então, ele não é... E aí você fala assim, mas
Eu já ouvi falar que é só quem tem alergia ao glúten, né? Que a doença celíaca que precisa se preocupar com glúten. Eu não tenho isso, eu não preciso me preocupar. Bem, sim, quem tem alergia ao glúten, que é a pessoa que a gente chama que tem doença celíaca, quem tem alergia não pode nem chegar perto do glúten. Se chegar perto, tem uma reação alérgica muito importante. E assim, é perto mesmo, não pode nem ter contaminação do alimento, né? Que é assim, por exemplo, se eu for lá pegar uma batatinha e a minha mão tiver glúten e pegar na batatinha, e aí a outra pessoa for lá encostar, pegar e comer aquela batatinha, que eu coloquei um glúten só que estava na minha mão, botei ali, porque eu mexi, né, no pastel, no negócio, aí fui lá e peguei na batatinha. Aí se a pessoa tem alergia ao glúten, ela sim, ela vai, um pouquinho de glúten que ela tiver, ela vai ter sintomas muito, muito importantes, tá? Mas o que a gente tem visto hoje é uma intolerância ao glúten. Por que é a intolerância ao glúten? É isso. É isso. É você não digerir adequadamente o glúten e aí ele vai atrapalhar o funcionamento do seu intestino. E aí, atrapalhando o funcionamento do seu intestino, ele vai gerar todos esses malefícios aí, que a gente não quer, não é? Então, é para isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, porque a gente não quer ter esses sintomas, né? A gente quer qualidade de vida, a gente quer ter disposição, né? Eu acredito que você queira ter disposição para ficar com seus filhos, para trabalhar, para poder ter seus momentos de lazer com tranquilidade, sem ficar tomando um monte de remédio para se sentir bem, né? Então, por isso se você retirar o glúten, eu te falo, você tem grandes chances. Eu não posso dizer que é 100%, não posso dizer que é certeza, né? Porque, claro que todos os nossos sintomas, todas as dores, todos os problemas que o nosso corpo mostra pra gente são sinais de que tem alguma coisa errada. E a gente tem que sempre investigar, né? Nada como um bom profissional de saúde para investigar, te orientar adequadamente. Mas a ideia desse vídeo é mostrar uma coisa simples que você pode fazer a partir de hoje e que pode te trazer benefícios para o resto da sua vida, tá? Então, eu não sei se vocês sabem também, o intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. O que isso quer dizer? Sabe, quando a gente se sente feliz, tranquila, bem disposto, né? Um sono bom, tudo isso, geralmente, a gente precisa de um hormônio chamado serotonina, tá? Esse hormônio chamado serotonina, ele é fabricado 80% pelo nosso intestino. Hormônio não, gente. Neurotransmissor. O que é esse neurotransmissor chamado serotonina? Desculpa. Esse neurotransmissor chamado serotonina é o neurotransmissor da tranquilidade, do bem-estar. Muitas das vezes, as pessoas que tomam antidepressivos, esses antidepressivos atuam no aumento desse neurotransmissor no nosso cérebro. Só que, se a gente sabe que 80% desse neurotransmissor do bem-estar, da calma, do sono bom, ele é feito pelo nosso intestino, então a gente tem que cuidar bem do nosso intestino. E para cuidar bem do nosso intestino, a gente também tem que retirar, ou no mínimo reduzir muito o glúten da nossa vida, para não gerar isso, não gerar essa inflamação, não gerar essa absorção de toxinas e nutrientes que não deveriam estar dentro do nosso corpo e sim serem eliminados pelas fezes, tá? Então,
Vocês entendem que assim, a retirada ou redução do glúten da nossa alimentação não é uma dieta da moda, não é uma dieta para te emagrecer. Não, não tem nada a ver. É claro que se a gente está toda inflamada, absorvendo um monte de toxina, cansada, indisposta, né? Se a gente tá ali, falta de concentração e tudo mais, o que mais que a gente quer fazer? A gente acaba comendo cada vez mais, falta de nutrientes. Quando o nosso corpo está com deficiência de nutrientes, a gente tem uma coisa chamada fome oculta. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas fome oculta é justamente isso. Nosso corpo não está recebendo os nutrientes adequados. Aí ele manda um sinalzinho lá pro seu cérebro. Pro seu cérebro. Manda um sinalzinho lá pro seu cérebro falando assim, ó, não tem, tá faltando nutriente aqui. Eu não tô conseguindo dar conta do recado aqui, porque tá faltando nutriente. Aí o seu cérebro assim, te avisa, fala assim, ó, Vanessa, você tá com fome, coma. Só que ele não consegue te falar assim, coma magnésio, sabe? Tipo, é difícil ele falar isso pra você, ou você entender que é o magnésio que tá faltando e tudo mais. Você vai lá, aí come um fast food, que tem zero magnésio, só tem um monte de mais glúten, mais toxina, mais um monte de coisa, aí vai lá, inflama seu intestino, abre os buraquinhos no seu intestino, absorve um monte de coisa ruim, aí o que acontece? Inflama tudo de novo. Aí dores nas articulações, dores no corpo, dores de cabeça, falta de concentração, como é que fala? Insônia. E aí você fala assim, ai, tô cansada, não tô dormindo bem, mereço comer uma macarronada. Aí você vai lá e come uma macarronada. Aí você vai lá e come um bolo. Aí vira um ciclo vicioso, você entende? Por quê? Porque aí você sai e fala assim, mas peraí, eu tô precisando de magnésio, sei lá, entendeu? Eu tô chutando magnésio. Mas eu tô precisando de magnésio. Então manda essa menina comer. Aí ele vai ficar me avisando pra eu comer cada vez mais. Aí eu vou comer. Só que aí, se eu só fico comendo coisas que vão inflamar meu intestino, eu só vou ficar gerando cada vez mais disfunções, mais inflamação, mais problemas. Entenderam, gente? É assim, isso é o básico. Mas Vanessa, eu não vou conseguir tirar o glúten da minha vida. Não dá. Gente, aí vem o mais fácil. Sabe aquele prato de arroz, feijão, salada e bife? Que eu acho que, não sei vocês, mas eu, quando era mais nova, quando eu tinha lá 10 anos, sei lá, minha infância, minha adolescência inteira, era só isso que eu comia em casa. Você acha lasanha pronta de micro-ondas? Não existia lá em casa, não. Acho que nem existia naquela época, quase. Esses industrializados, bolacha, eu lembro que bolacha era cara. Era bem caro. Lembro até hoje, meu pai, quando teve uma promoção de bolacha recheada, né? Ele comprava de baciada. Aí eu lembro que ele comprava do sabor de morango, porque acho que era o que ele gostava, né? Aí ele trazia pra gente. Um monte de bolacha recheada, sabor morango. Eu lembro que eu fiquei até enjoada. Eu acho que até hoje eu não consigo. Assim, eu já não sou de comer bolacha recheada, assim. Acho que, nossa, eu nem lembro a última vez que eu comi, mas assim, eu lembro que eu fiquei por muito tempo sem conseguir comer bolacha recheada de morango, porque meu pai comprou uma época um monte, porque tava na promoção, e assim, e como eu era criança, nunca tinha essas coisas em casa, e comia o pacote inteiro, né? Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia muitas vezes é mais prático, né? A gente comprar esses industrializados, que são cheios de toxinas, né? De conservantes, de corantes, de várias toxinas. E muito glúten também, né? Muito glúten, gordura trans, né? Então, tudo isso gera o quê? Gera essa inflamação.
E aí, na época que a gente não comia tudo isso, a gente comia mais arroz, feijão, salada, bife ou frango. Mas assim, esse prato não tem glúten. Arroz e feijão não tem glúten. Salada não tem glúten. Carne não tem glúten. Não tem glúten. Aí eu pergunto pra você, seria muito difícil você conseguir ficar uma semana comendo arroz, feijão, salada, bife? Ou uma carne, ou um ovo? Não, né? A gente só estaria voltando para o que a gente já está habituado a comer. A gente só estaria... E naquela época, a gente não tinha tanta gente com tantos problemas de saúde como a gente tem hoje, né? Eu lembro de... Recentemente não, já faz um tempo já. Faz um ano atrás, mais ou menos. Eu estava vendo os canais na TV, né? Passando pelos canais da TV. Aí apareceu aquele Viva, né? Aquele canal de programa mais antigo, né? Tudo bem que hoje a gente também tá vendo muita coisa antiga na TV, né? Com a quarentena e tudo mais. Mas assim, naquela época, né? Naquela época, assim, um ano atrás, eu vi nesse canal Viva, era um canal, tava passando um programa de auditório. E aí eu olhava pro auditório, não existia uma pessoa gorda naquele auditório. Você nem via pessoas gordas naquele auditório. Então, assim, aí você para e pensa, o que mudou? Né? O que mudou? E é isso. Não é só o glúten, viu, gente? O glúten é só uma das coisas. O que mudou, na minha visão, é que nós estamos desembalando muito, né? E descascando um pouco, né? Que acho que você já deve ter ouvido falar disso, né? Que a gente, todo industrializado, ele vai ter coisas ruins para o nosso organismo. Coisas que o nosso organismo não está acostumado a lidar, a cuidar, né? Então aí acontece isso. Você vai lá, come um monte de glúten, causa essa inflamação no seu intestino, e aí você não dá nem tempo do seu intestino se recuperar e você joga mais um monte de glúten, de toxinas, de conservantes, corantes, agrotóxicos. Todos eles fazem a mesma coisa que o glúten faz. Todos eles. E aí você faz tudo isso e aí o que acontece? Aí você sente aquele cansaço, aquela falta de energia. E fala, o que será que está acontecendo comigo? Aí ninguém nunca te fala. Que talvez, não é sempre, é claro, tem várias outras coisas que podem, você também tem que mudar no seu dia a dia, né? Mas talvez possa ser uma intolerância ao glúten. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu desafio vocês a testar, a ficar uma semana sem glúten. Tira o glúten totalmente da sua alimentação por uma semana. Coma comida de verdade, tá? Coma frutas, legumes, arroz, feijão, carne, ovos. Coma comida de verdade e me fale. E daqui uma semana você me fala, me comenta aqui nesse vídeo o que aconteceu. Se você sentiu algum bem-estar, se melhorou alguma coisa na sua vida, se você diminuiu alguma dor, se você sentiu que a sua barriga desinchou. Me fala, me conta os seus resultados. E assim, eu não vou fazer... eu não tenho como eu te dizer o que é melhor para você. A única pessoa que pode dizer é você mesma. Mas nada como tentar pra gente saber se a gente consegue melhorar, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem você acredita que pode ajudar. E um beijo muito grande e obrigada, viu? Até a próxima.